Eu, Fábio Luiz Alvarenga Guimarães, aluno do mestrado profissional em Ciências Ambientais, juntamente com meu co-orientador e orientador Marco Antônio Pereira Araújo e Sandro Pereira Ribeiro, respectivamente, apresento o trabalho sobre análise estatística da produção de biogás entre os anos de 2022 e 2023 no estado do Rio de Janeiro. A crescente produção de biometano tem se destacado globalmente com um aumento anual superior a 20%, conforme relatado pela Agência Nacional de Petróleo. No contexto brasileiro, a gestão de resíduos sólidos urbanos é um tema crucial, evidenciado pelo relatório técnico 02/2021 do Programa de Energia para o Brasil, BEP, que revela que, em 2019, apenas 59,5% dos 79 milhões de toneladas de resíduos urbanos gerados foram adequadamente destinados a aterros sanitários. Dentre esses resíduos, a fração orgânica, que totaliza cerca de 24,5 milhões de toneladas anuais, tem um potencial significativo para a produção de biogás, especialmente no estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Este estudo analisa o impacto do aumento da capacidade de produção de biogás nos anos de 2022 e 2023, com foco no estado do Rio de Janeiro, utilizando o software Minitab. Pesquisa realiza uma análise estatística para verificar se ocorreram mudanças significativas na produção de biogás. Para este estudo, foram utilizados materiais e métodos conforme descrito a seguir, sendo que a abordagem adotada incluiu uma revisão bibliográfica abrangente para contextualizar o tema, seguida pela coleta de dados relevantes sobre a produção de biometano no estado do Rio de Janeiro. Em seguida, os dados foram analisados utilizando o software Minitab, permitindo uma avaliação estatística rigorosa. A descrição detalhada dos materiais e métodos utilizados é apresentada a seguir, garantindo transparência e reprodutividade. Metodologias. Materiais. Painel dinâmico de produtores de biometano da ANP. É uma ferramenta interativa que fornece dados da produção de biometano declarado pelos agentes no sistema de informação e movimento de produtos. O software Minitab, que foi utilizado para realizar a análise estatística dos dados coletados, sendo empregado nos testes de normalidade, homocedasticidade e comparação de média entre os anos analisados. E a revisão bibliográfica, que foi uma pesquisa realizada no Google Acadêmico para explorar a literatura sobre aterros sanitários e produção de biogás abrangendo o período de 2020 a 2021. Dessa forma, a análise dos dados iniciou-se com a apuração da capacidade de produção de biogás conforme o quadro abaixo. Com base nesses dados, o estudo examina o aumento da capacidade instalada de plantas de geração de biogás na região Nordeste e Sudeste entre 2022 e 2023, focando na relevância da contribuição do Estado do Rio de Janeiro. Nesse quadro estão disponibilizadas a capacidade de produção diária de gás de biometano em milhões de metros cúbicos de. Depois, utilizando ainda dados do painel da ANP, foi gerado o segundo levantamento de dados que apurou a produção de biogás no estado do Rio de Janeiro, conforme dados no quadro 2 ao lado. Para a realização deste artigo, em conjunto, foi feita uma pesquisa no Google Acadêmico para explorar a literatura sobre aterro sanitário e produção de biogás. A string de pesquisa utilizada foi a evolução da produção de gás de biometano no estado do Rio de Janeiro, abrangendo o período de 2020 a 2020. Através da tabela de estatísticas descritivas gerada através do Minitab, foi possível obter um resumo detalhado das características dos dados, facilitando as interpretações e decisões analíticas. Na tabela 1, apresenta o resultado da análise, foram identificados os seguintes parâmetros estatísticos: média, erro padrão da média, desvio padrão, valor mínimo, primeiro quartil, mediano, terceiro quartil e máximo. Com os dados, pode-se perceber que a média entre os anos 2022 e 2023 do estado de Rio de Janeiro aparentemente apresenta diferença, porém, para afirmar é necessário elucidar através de dados utilizando o Boyce Proxy apresentado na figura abaixo. Neste caso, podemos observar que não houve erro. Para determinar o teste de normalidade, foi utilizado o Sapir-Whorf para se obter o valor P, considerando que as ocorrências não ultrapassam os 50%. Para finalizar o estudo, verificadas a amostra paramétrica, como os dados apresentam distribuição normal e igualdade de variâncias, deve-se utilizar um método estatístico paramétrico para a comparação de grupos. Através do gráfico 3, como o p-value 0,214 é superior ao valor de significância estabelecida de 0,5, aceita-se hipótese nula que não houve diferença significativa entre os anos 2022 e 2023. Os aterros sanitários representam um grande desafio para os governos, mas também oferecem alternativas para a utilização do gás de biometano gerado nesses locais. Neste estudo, observou-se que, embora a capacidade de produção de gás de biometano tenha aumentado bem em 2022 e 2023, na região Nordeste e Sudeste, especificamente no estado do Rio de Janeiro, a análise estatística realizada não indicou uma diferença estatisticamente significativa na produção de biogás comparado aos biênios 2022 e 2023. Como referências, nós tivemos a Agência Nacional de Petróleo e Gás, Natural e Biocombustíveis, o Banco Nacional de Desenvolvimento, o Ministério de Minas e Energia, através da CIL Biogás e a Empresa de Pesquisa Energética, a Casa.br e o Instituto Biogás do Brasil. E assim finalizamos a apresentação.